a vacina contra a poliomielite, ou paralisia infantil, as famosas gotinhas, desenvolvida pelo médico, pesquisador polonês, microbiologista Albert Sabin. A poliomielite era causada por vírus, que atacava o sistema nervoso, causando paralisia nos membros inferiores do doente. A vacina, desenvolvida por Dr. Albert Sabin, eliminou a paralisia infantil em quase todo o mundo, com exceção de alguns países da Ásia e da África. Albert Bruce Sabin nasceu numa família judia em 26 de agosto de 1906, na Polônia. No começo da década de 20, migrou com sua família para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida e mais tarde naturalizou-se norte-americano. Foi estudar medicina na Universidade de Nova York e nessa instituição desenvolveu grande interesse pelas pesquisas relacionadas a doenças infecciosas. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto servia como médico no exército americano, Sabin desenvolveu vacinas contra a dengue e a encefalite japonesa, doenças que atacavam as tropas aliadas baseadas na África. Em 1946, tornou-se chefe da área de pesquisas pediátricas da Universidade de Cincinnati, Ohio. Após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na década de 50, a poliomielite era uma doença epidêmica. Por toda a parte se encontravam crianças que se locomoviam desengonçadas, com a ajuda de aparelhos ortopédicos rústicos que rangiam ao andar. Qualquer febre ou fraqueza num filho bastava para deixar os pais apavorados, achando que poderia ser paralisia infantil. Sabin e outros cientistas começaram a buscar a cura para a doença através do desenvolvimento de uma vacina. Entre os pesquisadores está o norte-americano Jonas Salk, que teve sua vacina liberada em 1955. Porém, a vacina do Dr. Salk não era capaz de evitar a infecção inicial da doença, mas somente de prevenir a maioria das complicações causadas pela polio. O Dr. Albert Sabin, a serviço do Instituto Rockefeller de Pesquisas Médicas, foi o primeiro pesquisador a demonstrar o crescimento do vírus da poliomielite em amostra de tecido humano. Ele desmentiu que o contágio da poliomielite se dava pelo nariz e apontou como via primária da infecção o trato alimentar. Sabin defendeu a tese de que a administração por via oral de vírus vivos atenuados proporcionaria, sem aumento de risco de contaminação, imunidade mais duradoura contra a poliomielite do que a injeção de vírus mortos desenvolvida pelo Dr. Jonas Salk. Para garantir que a administração por via oral de vírus vivos atenuados não continha risco de contaminação, Sabin testou em si mesmo. Com a colaboração de cientistas soviéticos, mexicanos e holandeses, fabricou a vacina Sabin, que foi oficialmente aceita nos Estados Unidos em 1960. Dr. Sabin renunciou aos direitos da vacina que criou, facilitando a difusão da mesma e permitindo que crianças de todo o mundo fossem vacinadas contra a poliomielite. Após várias campanhas de vacinação, a doença foi diminuindo nas regiões em que era aplicada. Hoje, a polio é considerada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma doença em erradicação. Nas regiões mais desenvolvidas e que contam com uma colaboração maior para a questão de saúde, como América, Europa, Oceania e Japão, a doença está praticamente erradicada. Porém, em regiões mais pobres, como em alguns países da África e na Índia, ela ainda faz algumas vítimas. Dr. Sabin esteve várias vezes no Brasil, acompanhando pessoalmente o combate à poliomielite. Em 1967, foi agraciado pelo governo brasileiro com a Gran Cruz do Mérito Nacional. Em 1972, casou-se com a brasileira Heloísa Abranches.
Dr. Sabin encerrou suas atividades científicas em 1988. 5 anos depois, Albert Bruce Sabin faleceu de um ataque cardíaco aos 86 anos, em sua casa em Washington, nos Estados Unidos. Era o dia 3 de março de 1993. No mesmo ano, foi fundado em Washington o Instituto Sabin de Vacinas, a fim de dar prosseguimento a pesquisas sobre vacinas e perpetuar o legado construído por ele. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o dia de todos, todas e todes seja muito bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Um 2021 maravilhoso para todos vocês. Até mais!